Aproveitando o quadro aqui do laboratório, eu vou tentar te explicar como é que faz a parada dos cálculos dos termos espectroscópicos para ver se te dá uma luz, tá? Eu não vou explicar a teoria, só vou falar como calculo os termos em si, mas é legal, se tu tiver alguma dúvida aí na parte teórica, tu olhar lá na aula 10 o que significa cada número quântico, N, L, MS, tá? A aula 10 é muito grande, pula tudo e só vai para a parte que explica esses números quânticos, tá? E na aula 11 ele vai te dar a teoria desses caras aqui, ó, J, L e S, tá? Aí se tu tiver, se tu não entendeu bem o que são essas letras, eu recomendo que tu dê uma relida só para tu não ficar boiando, né? Porque isso vai atrapalhar. Mas enfim, quando você tem uma configuração eletrônica qualquer de um átomo, eu peguei como exemplo o átomo de nitrogênio, você tem que a energia do átomo ela vai depender apenas dos orbitais que não estão completamente preenchidos. Então, pela configuração eletrônica, a gente vê um S2, dois S2 estão completamente preenchidos. 2p1 é o único que não está. Então a energia do átomo vai depender apenas desse cara aqui, entendeu? E o elétron, ele pode possuir diferentes valores nesse átomo. Esses valores, eles vão variar em 4 tipos, que é N, L, MS. N é o número quântico principal, L é o momento angular, M magnético e S de spin, né? O N sempre vai ser um número natural a partir de 1, que pode variar de 1 em 1 unidade, tá? O L, ele já também vai variar de número de 1 em 1 unidade e também vai ser um número natural. Só que ele vai depender do N. Porque se você for ver lá no livro, você vai ver que L ele vai ser N menos 1. Então, por exemplo, se um elétron ele tem o valor de N igual a 2, o L dele vai ser N menos 1, então vai ser 1 nesse caso. Esse número depende desse, tá bom? E o magnético depende do L. Como é que depende? Ele vai ser mais ou menos L em uma unidade. Então, por exemplo, se você tem L igual a 1, o M ele vai ser ele vai variar de mais 1 a menos 1 em uma unidade. Ou seja, ele vai poder variar de 1, 0 e menos 1. Vamos para o exemplo aqui do nitrogênio, para as coisas ficarem mais claras. Ah, e o spin, né? O spin ele sempre vai ser mais ou menos meio. Uma dessas duas. Então, no caso aqui do nitrogênio, a configuração eletrônica dele termina em 2p1. Esse número aqui é o número quântico principal, N. Então, tu já separa aqui. N igual a 2. L é 1, por quê? Porque L é N menos 1. 2 menos 1 dá 1, beleza? Mas o M é o mais ou menos L, variando de uma unidade. Então, nesse caso aqui, se L é 1, o valor de M pode variar de mais 1, 0 ou menos 1. Então, é mais ou menos 1 em uma unidade. E o spin vai ser mais ou menos meio, sempre em todos os casos. Com essas informações, você vai montar essa querida tabela aqui, ó. Tá vendo? Essa tabela, ela vai ter todos os valores de M possíveis, no caso, menos 1, 0, mais 1. E você ainda vai colocar mais 2 extras, somatório de M e somatório de S. Por que a gente está fazendo somatório? Porque a gente quer descobrir os termos espectroscópicos. Os termos espectroscópicos, eles servem para dar energia do átomo. E essa energia ela vai depender de todos os elétrons no orbital de valência. Então, por isso que você pega o somatório, porque você tem que ver o de todos os elétrons. Esse exemplo aqui ele é bem simples, porque é 2p1. Então, o somatório, no caso, só vai ser desse único elétron de 2p1. Então, ele é um exemplo mais simples, tá? Mas vai te ajudar a entender. Então, agora você vai montar as possibilidades para esse único elétron do 2p1, quais são os valores possíveis que ele pode adquirir? De menos 1, 0
e mais 1 com o spin mais ou menos meio. Ou seja, nesse átomo, esse elétron ele pode ter o valor de menos 1, com o valor de M menos 1, com o spin mais meio, né? Vamos considerar a seta para cima mais meio. Só que ele também pode estar... antes, só para você não ficar confusa, cada linha dessa daqui é uma possibilidade, tá? É uma possibilidade diferente desse elétron. Então vamos lá. A primeira possibilidade é ele ter o valor de menos 1 com o spin para cima. A segunda possibilidade é ele ter o valor de 0 com o spin para cima e o valor de mais 1 com o spin para cima, tá? Fiz todos com spin para cima para ficar mais fácil. Agora eu faço todos com spin para baixo. Ele pode ter o valor de menos 1 com o spin para baixo. Ele pode ter o valor de 0 com o spin para baixo, né? Menos meio. E pode ter o valor de mais 1 com spin de menos meio. Segundo o princípio de exclusão de Pauling, a gente não pode ter dois elétrons com os mesmos números quânticos. Então, quando você estiver fazendo essa tabela como exercício, você tem que tomar o cuidado de ver se você não está repetindo nenhum elétron, né? Porque senão você vai estar considerando ele duplicado, tá? Bom, feitas as possibilidades, nesse caso nós temos apenas 6 possibilidades, você vai fazer o somatório de M e o somatório de S para esse elétron. Como a gente já falou, 2p1 só tem um elétron, então o somatório vai ser só o valor dele mesmo, tá? Desse primeiro cara aqui, quanto é que vale o M dele? Menos 1. Então botei aqui, menos 1, somatório de M. Ele está para cima, então o spin dele é meio, somatório de S é meio. Esse segundo cara aqui, ele está com qual valor de M? 0. Tá aqui, 0. E como está para cima, meio de spin. Você vai fazer isso para cada um dos elétrons, perdão. Desculpa, para cada uma das possibilidades desse elétron, e você vai completando essa tabela de M, somatório de M e somatório de S. Terminando isso, você vai pegar apenas esses dois valores, essas duas colunas, melhor dizendo, e vai fazer uma segunda tabela. A tabela de somatório de M e somatório de S. Esse meu S ficou parecendo um D, mas tudo bem. Bom, pela tabela aqui, você vê que M ele só varia de 1 a menos 1. Né? Na verdade, não precisa nem na tabela, você já disse isso daqui. O M vai variar de 1 a menos 1. E o spin vai ser mais ou menos meio. Então foi exatamente isso que a gente retratou aqui. Tá vendo? Somatório de M variando de menos 1 a 1. E somatório do spin variando de meio a menos meio. Tá legal? Essa parte aqui existem diferentes jeitos de fazer. Eu não sei qual dos PDFs que você viu de cálculo de termos espectroscópicos, mas tem alguns que eles ensinam a fazer essa parte aqui diferente. Eu gosto de fazer isso aqui com traço. Eu achei mais simples do que o outro jeito. Mas aí você fica livre para escolher qual for mais fácil para você. Essa maneira que eu estou te explicando é o jeito de fazer que está no PDF do Química Suprema. Eu achei lá bem mais explicado, então eu adotei esse jeito de fazer. Tá bom? Então vamos lá. Eu marco com traço quantas vezes essa possibilidade aqui aparece. A possibilidade de quê? De ter um elétron com valor de menos 1 e mais meio. Como eu só tenho um elétron apenas, eu vou ter uma possibilidade para cada. Então veja aqui, ó. Esse primeiro elétron tem menos 1 e mais meio. Então eu marquei aqui, ó, menos 1 mais meio, uma possibilidade. Esse segundo elétron tem 0 e mais meio. Então marquei aqui, ó, um traço aqui, ó, 0 mais meio. Terceiro, mais 1,5, tá aqui, mais 1,5. Menos 1,5, 0 e menos meio, mais 1 menos meio. Então marquei uma para cada. Esse exemplo ele é bem fácil, porque a gente só tem um elétron. Então vai ter apenas uma possibilidade para cada, tá? Uma vez que você construiu essa tabela, agora você vai ter os valores ter que calcular os valores de J, L e S, tá? O que é o L?
L é o momento angular do átomo. Agora a gente não está falando mais do elétron, estamos falando do átomo. Então, esse aqui é o L, é essa variação aqui, tá? E Szão é o valor de spin total do átomo, tá? Que é a variação dos spins aqui de elétron, tá bom? Quando você for separar esses valores, você vai pegar sempre o módulo. Então, a variação de L é mais ou menos 1, tá? Então, o valor de L, vou ter aqui, ó, L mais ou menos 1. Para você fazer os cálculos, você vai pegar L igual a 1. A variação de Szão é mais ou menos meio, mas você vai pegar um módulo para os cálculos, então vai ser meio, tá bom? Então, você vai ter L igual a 1, S igual a meio, fixo, para calcular os termos espectroscópicos. Como é que você calcula J? Os valores de J possíveis, isso você vai ver lá na aula 11, um pouquinho antes das regras de Rand, você calcula J com L mais S é um valor. O segundo valor, L mais S menos 1. O terceiro valor, L mais S menos 2. E assim sucessivamente, até o último valor possível ser L menos S. Não necessariamente você vai conseguir calcular isso tudo, tá? Às vezes, se você tem poucas possibilidades, você vai ter poucos valores de J, que é exatamente esse caso aqui. A gente só tem 2, tá? Então, o primeiro valor de J que a gente tem é o que? L mais S. L e S são fixos, né? 1 e meio, quer dizer, meio, tá? Então, L mais S dá 3,5, tá bom? Isso aqui gera esse termo. Por quê? Se L igual a 1, segundo as regras de Rand, a notação espectroscópica para 1 é P, tá? O S, ele vale meio. Para você calcular a multiplicidade aqui em cima, é 2S mais 1. Então, 2 vezes meio, 1. 1 mais 1, 2. Então, aqui fica 2, tá? E o J, ele entra aqui embaixo, com o que a gente acabou de calcular aqui. Então, um dos termos espectroscópicos é 2... eu não sei, eu não lembro daquela nomenclatura de singlet, triplet, eu não lembro, mas vamos lá, 2P, 3 meios. Esse é Esse é um termo, tá? Qual que é o segundo termo? É J, a gente calculou esse aqui, L mais S. Agora vamos calcular o próximo. L mais S menos 1, tá? Então vamos lá. L mais S menos 1, tá? Corta 1 com 1, dá quanto? Meio. Esse é o último termo espectroscópico possível. Por quê? J, ele tem que ser positivo, entendeu? Então, se você... Qualquer conta depois dessa, no caso, se eu fizesse L mais S menos 2, não ia ser possível de fazer, ia dar um valor negativo. Por isso que eu sei que esse é o último termo espectroscópico possível. E vamos só conferir aqui para ver se ele segue a regra. Ó, aqui diz que o último termo é L menos S, tá? Se eu tenho L igual a 1 e S igual a meio, então o último termo é L menos S, 1 menos meio, que dá meio, tá? Bateu aqui certinho. Então, com esse novo valor de J, a gente vai calcular o outro termo espectroscópico possível. Nós temos aqui L igual a 1, notação P, tá aqui. S igual a meio, tá? 2S mais 1 igual a 2, não mudou de um para o outro, tá? Porque L e S são fixos nesse caso. O que mudou é esse valor aqui de J. Então, um estado possível, temos 2 estados possíveis para o nitrogênio. Eu falei nitrogênio, eu botei ali, mas agora que eu percebi. O nitrogênio é P3, tá? Eu errei aqui. Esse cara é o boro, tá? Mas, ok, abafa. Os 2 estados possíveis do boro são 2P3,5 e 2P1,5. Tá? Você calculou isso. Eu não sei se ficou confuso a explicação, mas eu vou fazer agora com um exemplo mais difícil, que é o exemplo que está no livro, o exemplo do carbono, para você ver como que se faz quando você tem mais possibilidades.